Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de teoria psicanalítica, nós vamos falar um pouquinho sobre as palavras. Eu acredito que com as aulas que nós vimos até agora, no nosso primeiro bimestre, vocês perceberam, né? Ficou registrado como as palavras fazem parte da história da psicanálise, a ponto de, no início da psicanálise, que nós estudamos os momentos históricos antes da psicanálise começar e quando a psicanálise começa, a clínica psicanalítica, a técnica psicanalítica ser chamada de cura pelas palavras, né? O quanto as palavras elas vêm dessa forma transformadora, dessa forma valorizada, como é diferente quando aquilo que uma pessoa está vivendo, o que ela está sentindo, o que ela está sofrendo, é colocado em palavras. Eu vou trazer aqui, então, algumas palavras e eu quero que vocês imaginem como é escutar alguém dizendo para vocês: estou nas nuvens. Se alguém diz isso para vocês, o que é que vocês imaginam? Vocês imaginam a pessoa lá em cima, no céu? Ou vocês imaginam a pessoa muito bem, muito contente, muito feliz? Quando alguém diz, estou nas nuvens. E quando alguém fala, foi tão doce, vocês imaginam uma bala, um chocolate, um bolo? Ou vocês imaginam uma lembrança gostosa, algo bom? E quando alguém diz foi tão quente, o que vocês imaginam? Quando alguém diz foi como uma flor desabrochando, o que vocês imaginam? Sair de mim. Se a gente for levar essas expressões literalmente, né, a pessoa falar que saiu de si, o que é que a gente imagina quando escuta alguém contar que saiu de si? Meu sorriso está do tamanho do mundo. Então, essas expressões que nós vimos, né, são expressões que pessoas usam para falar de sensações boas, de momentos bons, de questões prazerosas, né? Eu vou passar mais uma vez. Estou nas nuvens, foi tão doce, foi tão quente, foi como uma flor desabrochando. Saí de mim, meu sorriso está do tamanho do mundo. Quando a gente ouve essas palavras, a gente percebe que são usados nomes de coisas do mundo, né? Nomes de objetos, a nuvem, a flor, o sorriso, o calor, o sabor, são combinados para expressar o quê? Para expressar o que as pessoas sentem. No caso, sentir algo bom, estar tão feliz como criar asas. Né? A gente não imagina, de fato, que a pessoa vai ter asas como uma ave, mas a gente imagina que esse criar asas remete a uma sensação de abertura, uma sensação de liberdade, uma sensação de conquista. E quando algo muito bom acontece, outra expressão que as pessoas usam também é que sonho. Isso que está acontecendo é um sonho. E aí, por que a gente usa a expressão que sonho para falar de algo que é muito bom? De algo que é tão bom que é difícil até acreditar de tão bom que é. É difícil acreditar que está acontecendo. Por que a gente usa essa palavra, essa expressão? Que sonho. Bom, eu comecei com essas expressões que remetem a sensações boas, a sensações prazerosas, para a gente começar a conversar sobre as palavras e o que Freud chamou de o poder mágico das palavras. Então, eu combino coisas que estão no mundo, coisas que estão na minha experiência do mundo, né? E vou usando para falar de como eu estou sentindo. Eu falo da flor, eu falo da nuvem, eu falo do doce, eu falo da asa, né? Usar as palavras para contar o que a gente sente.
Sobre as palavras, o Freud diz assim: a palavra é um instrumento poderoso. Afinal de contas, é o meio pelo qual transmitimos os nossos sentimentos a outros. Nosso método de influenciar outras pessoas. As palavras podem causar um bem indizível e causar terríveis feridas. Vocês podem pensar nesse momento em uma situação em que vocês ficaram muito felizes e contentes com algo que alguém disse para vocês. Ou uma situação em que vocês ficaram muito magoados e chateados com algo que alguém disse para vocês. Uma notícia maravilhosa que os olhos de vocês brilharam ao receber, ou uma notícia muito difícil que veio com muita tristeza. Como que essas questões chegam a nós? Essas questões chegam a nós pelas palavras. E é isso que leva Freud a afirmar que a palavra é um instrumento muito poderoso. Sem dúvida, no começo veio a ação e a palavra veio depois. Em certas circunstâncias, ela significou um progresso da civilização quando os atos foram amaciados em palavras. Quantas coisas, ao invés de serem resolvidas com a força física, ao invés de serem resolvidas com lutas, com ferimentos, com mortes, vêm as palavras e selam acordos e determinam combinados. Então, as palavras, elas também são muito bem-vindas no que diz respeito aos conflitos que as pessoas passam para viver uma vida em comum, para conviver, para viver em sociedade. Mas originalmente a palavra foi magia, um ato mágico, e conservou muito de seu antigo poder. Quantas das coisas que nós fazemos, quantas das coisas que nós mudamos, quantas das transformações na nossa vida, momentos que foram uma reviravolta de tão transformadores, foram por meio de palavras. Então, a ideia é a gente começar a nossa aula de hoje pensando nesse instrumento poderoso que são as palavras e como, por meio das palavras, nós falamos do que sentimos, nós dividimos o que sentimos com outras pessoas e também muitas mudanças podem acontecer com as palavras que nós dizemos, que nós ouvimos, que nós trocamos. Então, pensar a psicanálise é também pensar esse poder que tem a palavra.